A manhã mais animada do seu rádio. Manhã Livre. 10h04. 10h04. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunitária. Bom dia para você, ouvinte de todos os dias. E para você também que está ouvindo pela internet, acessando o nosso site 87fm.com.br. É mais um sextou aqui na Comunitária. Toda sexta-feira às 10 horas tem um quadro Saúde Mental, onde a gente recebe aqui nos estúdios do 87FM a psicóloga Gina Palos para nos tirar algumas dúvidas e trazer temas da psique humana, ou seja, temas de psicologia. Muito bom dia, Gina. Bom dia, Leandro, bom dia pessoal de casa, mais uma sexta-feira. Sexta-feira combina com cinema, pessoal, final de semana, né, começando. E por que eu tô falando do cinema? Porque o tema de hoje tem a ver muito com alguns medos, mas assim, no cinema, vamos dizer assim, filmes de terror, mas que nem sempre essas figuras estão associadas ao terror. Qual que é o tema de hoje, Gina? Hoje nós vamos falar sobre o medo de bonecas e palhaços. Ouvindo assim, Leandro, para as pessoas que não tenham essa vivência, parece até engraçado, né? Gente, mas como assim medo de boneca e de palhaço? Mas por que eu achei interessante trazer e compartilhar isso? Existe esse medo, na verdade é uma fobia, né? Vou explicar a diferença entre medo e fobia. Então existe essa fobia e ela é muito comum, né? E ela é real, e isso a pessoa ela traz para o físico dela, também vou falar um pouquinho dos sintomas. Qual que é a diferença do medo e da fobia? O medo, geralmente, é um mecanismo de defesa que a gente tem para evitar ali uma situação que vai nos trazer alguns danos, né? A fobia, ela é um medo, mas é algo irracional e desproporcional. Então, eu vou trazer um pouquinho para a nossa realidade. É mais coerente a gente ter medo de leão do que ter medo de barata. De barata a gente tem fobia, porque qual que é o risco que a barata te traz? Né? Se a gente for pensar, nenhum. Então a diferença entre medo e fobia é o risco que traz pra gente. Então a fobia, ela é um medo desproporcional e irracional, tá? Então o medo da boneca e do palhaço, na verdade, é uma fobia, né? Então ele é irracional e desproporcional. Então a pessoa que tem essa fobia, ela tem tremedeira, ela fica com a boca seca quando ela está presente, né? Quando ela tem a presença ali da boneca, do palhaço. Os sintomas são o mesmo, tá? Tanto para a boneca quanto para o palhaço. Então pode ter choro, pode ter grito. Então, é frescura, não é, tá? Então, é isso que eu gostaria que as pessoas aí de casa que estão nos ouvindo entendessem isso. Isso é real, isso acontece. Então, existe essa fobia. Mas por que acontece isso? Pode acontecer por um trauma, né, de infância. Tem muita influência, como você trouxe, sexta-feira combina com cinema, né? Tem muita influência da nossa cultura, a questão de filme, geralmente filme de terror tem muitas figuras de bonecas de forma negativa, tem muitas questões com palhaços, né? O palhaço, ele tem essas cores vibrantes, ele tem expressões muito marcantes. O palhaço, por mais que ele traz essa questão da alegria, ele sempre esconde essa tristeza por trás, né? Então, por isso que causa todo esse impacto. E, geralmente, as pessoas que têm o medo de boneca, ela tem o medo em tudo que é parecido com a figura humana. Então, tem a fobia, né, de manequim, marionete, bonecos de cera. Dependendo do grau dessa fobia da pessoa, ela tem pavor até de crianças. E, Gina, atualmente, assim, qual que é o perfil dessa pessoa que tem medo? A gente, vamos dizer assim, só crianças ou ainda tem muitos adultos que levam esse trauma até da fase da infância até hoje? Tem como traçar um perfil? A psicologia sabe mais ou menos esse pessoa, quem que é essa pessoa, se são mais adultos, se são mais crianças?
Não tem, assim, um número exato, né? A gente não tem uma pesquisa exata, mas igual a gente estava conversando, eu observo que são pessoas mais velhas, né? Do que as crianças. Talvez até por essa mudança, hoje em dia, as crianças, as brincadeiras hoje são um pouco diferentes, né? Não tem tanto esse contato, talvez, com bonecas. Hoje em dia a gente não vê nem falar mais de circo, não é verdade? Verdade, sumiu os circos, a gente sabe que ainda existe, mas aqui na Guaxupé faz tempo que não vem um circo pra cá, né? Então, até outro dia eu tava me questionando, eu falei, nossa, como que ficaram os circos aí com essa pandemia, né, e a gente não vê mais. Então eu observo que é uma característica mais de adultos, né, então tem um adolescente que eu atendi recentemente, ele tem pavor da figura do Papai Noel, por exemplo, né, mas eu percebo que é mais um público mais velho. Tem um paciente que eu atendo, hoje ele tem mais aí de 30 anos, mas tem um episódio dele muito marcante. Quando ele era criança, no aniversário dele, a mãe dele vestiu de palhaço. E para ele foi muito marcante, ele se assustou muito, né? Para ele não foi uma experiência positiva. E então eu percebo que é mais no público mais velho. E Gina, como que a psicologia trata essas fobias, esses medos? Como que é o tratamento? Como que a pessoa e também os familiares da pessoa podem auxiliar nesse transtorno? Eu acho que o primeiro passo é a conscientização, porque, como eu falei, a princípio parece um tema engraçado, né? Então, que eu queria trazer que isso é real. Então, quando a pessoa estiver nessa situação, eu acho que primeiro é o acolhimento, acalmar a pessoa, tirar a pessoa ali diante daquela figura, né? Que causa essa aversão. E o tratamento, isso vou falar mais voltado para a psicologia, existe um tratamento que a gente chama de dessensibilização, que é que a gente vai fazendo essa aproximação gradual. Então, a gente vai fazendo o contato da pessoa com aquela figura de forma gradual, né, de acordo com cada indivíduo, até que ela vá se acostumando, vá entendendo que aquilo não oferece risco para ela. Certinho, Gina, 10 horas e 11 minutos. Você que está chegando agora, esse é o Saúde Mental com a psicóloga Gina Palos. Hoje o tema foi medo de palhaço e de boneca. Gina, muito obrigado e um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço, bom final de semana. Continue na programação da 87 FM, música pela manhã internacional e nacional. Bom dia. 87,9 MHz. Bom dia, Guaxupé. Você está ouvindo o Manhã Livre.